Esse é o Filosofia Pop, que é uma conversa que a gente inventou sobre assuntos que nos tocam, mas que ao mesmo tempo a gente não para pensar neles. Então dá para dizer que Filosofia Pop também é uma parada para pensar. E o nosso assunto de hoje é um assunto desses gigantescos. E a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre esse tema, que é o prazer e o trabalho, e qual é o nexo que existe entre essas duas questões. E por que esse tema está sendo proposto aqui para a gente pensar juntos? Porque todos nós trabalhamos. São pouquíssimas as pessoas no mundo que não trabalham. Mas o que será que significa o trabalho? E por que será que o trabalho se tornou nas nossas vidas uma fonte de sofrimento, se ele poderia ser uma fonte de prazer? Então essa é a nossa discussão de hoje. Para poder falar desse assunto, eu convidei a Najara Lima Costa, que é socióloga, e convidei também o Ricardo Antunes, que também é sociólogo. E cada um deles tem um recorte sobre esse assunto, cada um deles faz um tipo de pesquisa, cada um deles também tem um lugar a partir do qual consegue entender o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho é muito complexo, envolve tanto questões objetivas, institucionais, sociais, questões jurídicas, questões espirituais e também questões subjetivas, questões que dizem respeito ao modo como nós, como pessoas humanas, nos relacionamos com esse fazer. O que é trabalho? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de quê mesmo? Se a gente for etimologicamente falando, se a gente tentar entender a origem da palavra trabalho, por exemplo, alguns a identificam com tripalium, que era um instrumento de tortura na sociedade antiga. Bom, se o trabalho é tortura, né, o trabalho seria sempre sofrimento. Mas se nós formos pensar no primeiro homem, na primeira mulher, né, no momento em que a sociedade humana se separa, né, do último macaco, tá, daquele macaco mais desenvolvido, e nascemos como homens e mulheres. Qual foi a primeira coisa que aqueles nossos antepassados lá fizeram? Eles foram buscar os meios para sobreviver, porque não ia cair do céu e nem do inferno, né, o alimento deles, a sua sobrevivência. Então, o trabalho formou-se na história da humanidade como atividade vital. Se eu não trabalho, eu não sobrevivo. E uma atividade vital não deve ser necessariamente sofrimento. Mas, por uma história complexa que a gente pode ir trabalhando aqui, a história humana não foi a história da felicidade. Os homens e mulheres lutam pela felicidade humana, mas sempre tem, bastaria lembrar o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quando ele diz lá, alguém veio e cercou e disse aqui, isso aqui é meu. Se alguém disse aqui é meu, significa que ele não pode entrar. E aos poucos o trabalho se tornou um meio para sobreviver. E para a maioria da população pobre ou que não é rica, o trabalho se tornou a única atividade possível para sobreviver. Ou trabalha e vive, ou não trabalha e morre. E não é difícil para vocês entenderem, né? Vocês que têm pais, mães, tios, namoradas, namorados, né? Se os pais de vocês não têm trabalho, né, há 6 meses, 1 ano, e aparece qualquer trabalho, eles vão desesperadamente atrás desse qualquer trabalho. E o trabalho começa a se separar da sua ideia original de atividade vital, que é atividade livre para a nossa sobrevivência, e se torna uma atividade, eu vou usar um autor clássico, que disse extrínseca, exterior, imposta e compulsória. Ou eu faço e levo o leite para as crianças, ou eu não faço. Então há uma dialética do trabalho. Liberdade, por isso que os gregos falavam, né? Ergon e ponos, criação e sofrimento. Emancipação, vida e servidão, escravidão, estranhamento. Então é essa a riqueza. O trabalho é um ato contraditório. Não existe assim, o trabalho é bom
e ponto, e nem o trabalho é mau, porque ele combina tudo isso. Analisando o trabalho de uma forma mais abrangente, talvez a gente possa entender que o trabalho ele começa, inclusive no Brasil, de uma forma compulsória para os negros, né? A gente teve aí séculos e séculos de escravidão e o começo de um trabalho assalariado é também conceituado e descrito e favorecido através de um preceito racista até, de você observar que as pessoas que começam esse trabalho assalariado são imigrantes, não se tem não se conduz a mão de obra ex-escrava para iniciar esse trabalho, você orienta para que trabalhadores estrangeiros, sobretudo italianos, venham e incorporem essa mão de obra como uma forma de você clarear a nação e você construir a nação a partir dessa perspectiva de progresso, de ordem, de branqueamento e de progresso mesmo, de mudança, né? Porque você observa a Europa, os Estados Unidos e você analisa de uma outra forma como deve ser essa evolução desse trabalho. A questão da dignidade humana, ela está ligada à questão do trabalho. A pessoa sem o trabalho e sobretudo, grupos que são majoritariamente excluídos socialmente e negados alguns direitos, eles ficam sem essa perspectiva da dignidade. A pessoa sem trabalho, ela fica sem dignidade, ela não pode conduzir a sua família a ter acesso a alguns direitos, a alguns bens, a alguns serviços, e isso tira a sua própria dignidade de convivência em sociedade. Uhum. Então, eu acho que a gente pode sempre fazer essa diferença entre o trabalho, com toda essa complexidade que vocês estão levantando, e o trabalho como fazer, né, como labor, como também como autorrealização, como também vou colocar assim, porque eu gosto muito de ver nessa perspectiva como um meio de construção da comunidade, né, o trabalho como linguagem. Então, não apenas o trabalho como subsistência, mas também o trabalho que favorece, que, enfim, auxilia, que até constrói os laços sociais entre pessoas numa comunidade. Então, você vai pensar o trabalho numa comunidade indígena, digamos, né? Ou o trabalho coletivo das mais diversas comunidades que se reúnem, por exemplo, para organizar uma festa, ou para organizar um acampamento. Quer dizer, tudo que a gente faz na vida dá trabalho, mas esse dar trabalho pode também ser uma coisa, como você está colocando, nesse nível em que a dignidade é preservada. Por quê? Porque ali houve reconhecimento, ali houve uma autorrealização. E esse tipo de trabalho é muito diferente de um trabalho escravizado. Eu até acho que o trabalho escravizado é uma coisa tão diferente desse trabalho da autorrealização que talvez a nossa cultura contemporânea, na base disso que a gente não tem outro nome para chamar, gente, eu acho que é o nome adequado e é um nome muito feio, mas que a gente tem que colocar em cena, da economia política, que é o capitalismo. No capitalismo é possível a gente pensar um trabalho que transcenda essa dimensão da escravização, que implica dominação, exploração, violência e até mesmo tortura, né? E eu acho que a gente pode pensar isso, claro, levantando a questão dos povos escravizados e da história da escravização das mulheres e tal, mas a gente podia também pensar que que nós teríamos o direito ao trabalho, né? O trabalho como essa fonte de dignidade, como você colocou, né? Há espaço. O que você acha, Ricardo? Há espaço para a dignidade no trabalho no contexto da exploração vivida? E pensando isso em termos também de história, em termos de Brasil? Se a gente for pensar para o conjunto da humanidade, não. Sabe por quê? Porque o trabalho, ele supõe uma outra dimensão que nós mencionamos indiretamente aqui, que é a autonomia. Que é um processo muito profundo de articulação entre o que eu trabalho, o que nós trabalhamos, e o que o coletivo necessita. Por exemplo, nas comunidades indígenas, essa autonomia existia. Os índios, as índias, eles decidiam como trabalhar, como produzir, como preservar a natureza. Os nossos povos metropolitanos, as comunidades, a metrópole portuguesa e espanhola, para pensarmos na América, né? A nossa América, aqui chegaram, destroçaram o trabalho
indígena, especialmente a colônia portuguesa que nós tivemos no Brasil, e instauraram o trabalho escravo. Muito bem. O nosso trabalho escravo já era inserido num processo de produção para acumulação e enriquecimento de outrem. Há uma questão muito importante aí, que também é difícil, mas eu vou colocar de modo muito claro, que é o seguinte: quando esse trabalho é um exercício autônomo e de busca da nossa vida, felicidade e sobrevivência, ele tem um sentido de criação. Quando eu sou obrigado a produzir bombas para vender bombas, que eu não lucro com ela, é alguém, né? Alguém digamos, da indústria, da grande indústria armamentícia. E nesse trabalho, né, eu estou produzindo bombas, é um trabalho desprovido de sentido humano e societal. Agora, eu tenho que produzir bombas ou flores se eu tenho que levar a sobrevivência para os meus filhos. Deu para vocês entenderem? Quer dizer, o capitalismo, ele tem uma dificuldade. Claro, é muito diferente a Suécia, tá certo? Do Brasil, da África. Mas em Veneza, por exemplo, quem faz o trabalho pesado são os imigrantes, entende? Os escravos do nosso tempo. O capitalismo hoje não trata o trabalho como um valor. O trabalho é um valor, é um ato que vincula os meninos, as meninas, os jovens à vida social e coletiva. Se o trabalho vira um desvalor ou um não valor, o trabalho tem que ser o dispêndio da sua energia para alguém se apropriar dela e enriquecer-se. Eu não posso deixar de trabalhar porque eu sou pobre e tenho que sobreviver. Não existe a possibilidade, você é livre para não aceitar o trabalho. Sim, se eu estivesse na Suécia e se eu não aceitasse o trabalho, eu teria uma aposentadoria, um pagamento, digamos, de um quantum equivalente ao que eu trabalhando recebesse, para eu sobreviver, porque lá não tem trabalho. Aqui não. Aqui o seguro-desemprego não segura o desemprego. Então, o capitalismo não nos trata como o trabalho, não os trata como um valor, mas como uma necessidade. Ou você faz, ou você morre. É preciso pensar um novo modo de vida. O Michelangelo, quando pintava lá a sua Capela Sistina, ele sofria que nem louco. Ele não gostava, ele jogava tinta, ele arrebentava tudo. Também quando ele terminou aquilo, ele falou, isso é uma obra-prima. O trabalho é isso, é criação e sofrimento. Se a sociedade só nos empurra para o sofrimento, é mais difícil. O espetacular é que mesmo quando a sociedade nos empurra para o sofrimento, às vezes a gente acha coisas dotadas de sentido. Então, um professor, um artista, mesmo na sociedade do nosso tempo, ele pode achar um sentido de vida que muitas vezes os outros trabalhadores, as outras trabalhadoras, nem esse direito têm. E ainda falando sobre a questão da dignidade, grupos sociais muitas vezes não conseguem nem ao menos serem aceitos em determinadas profissões, né? Eu participei de uma pesquisa durante 4 anos em que eu analisava a trajetória de meninas negras e meninas brancas no ato da escolha de uma profissão. E muitas vezes as mulheres negras, escolhendo uma determinada profissão, a própria sociedade já julga. Você, uma mulher negra, você vai ser médica? Ou você vai ser advogada? Não, faça serviço social, tem mais a ver com o que você... Acho que tem mais a ver com você, ou então seja professora, cientista, eu acho que você não vai conseguir espaço no mercado de trabalho. Então, para determinados grupos, analisando a questão interseccional, ainda existe a questão da não aceitação por conta de um fenótipo que a pessoa carrega. Você vê como, nesse exemplo que você está trazendo, a gente pode pensar também no direito que é negado, não apenas o direito ao trabalho e à escolha, o direito à liberdade, mas o direito a existir como se deseja ser. Imagina você ter uma escolha na vida e essa escolha não ser adequada para aqueles que marcaram você de uma outra maneira, ou seja, você existe para você mesmo dentro de uma determinada perspectiva, que é o seu direito de ser você mesmo, e ao mesmo tempo... É o seu prazer, né? E é o seu prazer, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Será que a gente consegue ter prazer com qualquer coisa que a gente faça na vida se a gente não está se sentindo inteiro dentro dos processos? Quero dizer, se nós não estamos tendo uma experiência que conecta nossa afetividade, nossa representatividade, o aspecto da subsistência também dentro de um contexto em que na nossa organização econômico-política a gente precisa receber salário, porque não vivemos numa economia colaborativa, ao contrário, né?
Poderíamos, mas não vivemos, não vivemos no melhor dos mundos, vivemos num mundo, aliás, cada vez mais assustador. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso também, como o trabalho pode ser pensado em termos existenciais. Então, a gente está pensando o trabalho como uma questão ampla, o trabalho como um tópico no qual a gente precisa parar para pensar. Em geral, a gente não tem tempo para pensar no trabalho, porque o trabalho também, no contexto social, histórico, político e econômico em que a gente vive, ele nos devora. E essa questão que estava sendo levantada, que eu acho fundamental, o trabalho como fonte de prazer, mas também como fonte de sofrimento. Por que que tem sobrado para nós mais o sofrimento? E a Najara estava começando a colocar em cena um outro aspecto super importante da questão do trabalho, que diz respeito justamente aos lugares, né? E aos grupos, as pessoas, afinal de contas, que hoje em dia trabalham no quê? Que grupo trabalha em quê? E aí a gente tem que trazer com mais força a questão interseccional, vamos nomeá-la. Raça, gênero, sexo, classe social, idade, Geração. que é a questão geracional, que é super importante para pensar o trabalho, e também a questão do que a gente pode chamar de plasticidades, os corpos que trabalham. Se vocês um dia quiserem definir capitalismo, acho que é muito interessante pensar o que um sistema econômico, político e ideológico faz com os corpos das pessoas. Como que ele marca um corpo como negro, marca um outro corpo como de mulher, marca outro corpo como idoso ou como jovem, o outro como deficiente, indígena. Enfim, há muitas marcações que vão servir justamente a um sistema econômico e político, e marcações que vão definir com o que você pode e com o que você não pode trabalhar. E aí, se a gente pegar a questão de gênero, vamos pegar gênero e raça, só para começar, que são os mais populares, com que trabalham as pessoas heteromarcadas como mulheres e como negros? As mulheres trabalham desde sempre, sempre trabalharam. Nem todos os homens trabalham desde sempre, não trabalham na mesma coisa, mas todas as mulheres de todas as classes sociais são subalternas e trabalham em coisas que elas nem percebem que elas estão trabalhando, né? E as mulheres negras trabalham mais ainda, porque elas carregam mais marcações. E as pessoas seguem sendo marcadas pelo trabalho. Se a gente estivesse aqui falando agora da questão dos povos ameríndios, como muitas vezes essas pessoas são marcadas pelo estigma do vagabundo. Quem é vagabundo na nossa cultura? Essa é uma questão também para a gente se colocar. Quem que realmente não trabalha numa ideologia capitalista? E essa questão, quando a gente observa também os descendentes de italiano falando, né? Ah, mas o meu bisavô chegou aqui, trabalhou horrores e construiu esse país. E o meu pai deu seguimento a isso, o meu avô deu seguimento, e hoje a gente tem o que tem por conta desse trabalho. Esse não é um discurso que não é verdadeiro, esse é um discurso verdadeiro. Esses imigrantes, quando chegaram aqui, trabalharam muito, né? Só que a gente observa também que quando as pessoas brancas e imigrantes iniciam esse processo do trabalho no Brasil, no território brasileiro, o trabalho deu um retorno a esse grupo social, coisa que não aconteceu com o grupo social negro, né? Os negros sempre trabalharam, as mulheres negras sempre trabalharam e eram, né, sofriam outras formas de violência absurdas. E o trabalho desse grupo social, desses grupos sociais, não deu esse retorno econômico para esses grupos sociais, e eles seguem hoje marginalizados socialmente. Então, a gente precisa entender que até hoje existe uma persistência dessa desigualdade, né? Que quando a gente analisa os dados estatísticos e percebe que as pessoas negras ganham muito menos que as pessoas brancas, que as mulheres negras ganham até 1/4 do que recebe um homem branco, isso não é algo que está ali
não é por acaso, né? Existe toda uma questão histórica por trás e uma persistência a partir desse fenótipo que se constrói no dia a dia, né? Que existem lugares de negros e existem lugares de brancos e que você pode excluir ou diminuir a pessoa no mesmo âmbito do trabalho e favorecer a pessoa branca dando um salário maior do que você destinaria para uma pessoa negra, né? Então isso ainda persiste. Então será que é só a questão do trabalho da questão da meritocracia, de você ser o melhor, de você se sair melhor, ou existem outras questões também que te colocam nessa subalternidade e que persistem, né? A questão da subalternidade desses grupos. Há muito machismo, muita misoginia e muito racismo atravessando e estruturando o mundo do trabalho, né? Claro, você veja aqui, por exemplo, é tão presente e dominante a figura do homem no trabalho que a gente fala assim, o trabalhador, para o trabalhador e a trabalhadora, como se fosse a mesma coisa, né? A classe trabalhadora é sempre pensada como sendo masculina, mas o mais impressionante é que na história do movimento operário, né, sempre as mulheres tiveram presente. A indústria têxtil, por exemplo, sempre foi majoritariamente feminina. Mas há como que um processo havia, né, um processo de invisibilização das mulheres. E isso teve consequências muito profundas, né? Se a classe trabalhadora é masculina, muitos diziam isso assim porque é um dado biológico. Não é um dado biológico, é uma construção social. É uma construção social onde os homens se impõem pelo sistema do patriarcado ou das outras formas de opressão masculina, e a partir disto se constrói uma divisão sociossexual do trabalho, onde o homem vai trabalhar e a mulher fica em casa para cuidar dos filhos e da reprodução, né? E isto cria uma deformação muito profunda, porque as mulheres passam a lutar, especialmente na nossa sociedade, da Revolução Industrial para cá, na sociedade dita capitalista. As mulheres passam a lutar pelo direito ao trabalho, né, que é vital. Como é que uma mulher pode emancipar-se em relação ao domínio masculino se ela não tem salário para poder, né, recusar a convivência com um homem, tá certo, que a oprime? As mulheres passaram a lutar pelo direito ao trabalho. No trabalho passaram a lutar por trabalho igual, salário igual. Se o homem ganha 100, por que as mulheres vão ganhar 70? Porque são inferiores? Porque não tem... A escolaridade das mulheres no mercado de trabalho brasileiro hoje é maior do que a dos homens, né? Mas há uma divisão sexual que foi quebrada. E isto aumenta, a Najara se lembrou bem, homens e mulheres. Muito bem. Se as mulheres são negras, digamos assim, a depreciação ainda é maior, a discriminação é maior. Entremos em qualquer restaurante em Buenos Aires, na Cidade do México, na Colômbia, em qualquer outro país da América Latina. Se entramos num restaurante, quem são os garçons? São os de origem indígena. Aqui são os negros. E quem são os que estão comendo nos restaurantes? São os brancos. Isso é uma expressão dessa divisão desigual. Por isso que esta articulação classe, gênero, geração, raça, etnia, é vital. A classe, como expressão que eu usei, que eu criei no meu livro Adeus ao Trabalho, a classe que vive do trabalho é tanto masculina quanto feminina. O mesmo vale para as opções sexuais. Eu tenho na minha pesquisa depoimentos de trabalhadores, e o mesmo vale para as trabalhadoras, que muitas vezes vão para o telemarketing, porque lá eles podem expressar a sua opção sexual sem sofrer agressão. Então é um desafio pensar, a classe trabalhadora é tanto masculina quanto feminina, é tanto branca como negra, como imigrante. Nós temos que respeitar os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos e as bolivianas, as peruanas que estão do nosso lado aqui, porque os nossos filhos hoje vão viver aonde? Na Europa, para tentar uma condição de vida melhor. Os haitianos fazem o mesmo aqui e nós temos que respeitá-los, sejam homens, mulheres, brancos, negros, indígenas. Isso é decisivo. Então, a gente vive uma espécie de estrutura mesmo, é como se as estruturas se entrelaçassem, porque o machismo estrutural, o racismo estrutural afetam absolutamente todas as nossas relações, e inclusive as nossas relações no mundo do trabalho. Eu li, por exemplo, Audre Lorde, que é uma feminista negra, e ela tem um texto muito legal dela, que eu acho que é o melhor texto para a gente entender o que significa o trabalho de uma mulher negra. E sabem que não é um texto sobre o trabalho? A meu ver, é um texto sobre o erotismo.
porque ela diz assim, as mulheres negras, elas são as pessoas mais invisibilizadas na nossa sociedade. É como se a sociedade fizesse questão de apagar certas pessoas, e pessoas que são marcadas por esse apagamento são as mulheres negras. Faz de conta que elas não existem. E existem profissões também que são apagadas. O trabalho é apagado e uma mulher negra é apagada. Logo, quando você junta o trabalho que já é apagado com as mulheres negras que são apagadas e vai ver o trabalho que as mulheres negras fazem, é algo que é bombástico de você pensar. Então, aquele trabalho que de repente ninguém quer, que acaba sobrando, o trabalho mais apagado. Servir o cafezinho, fazer a faxina, cozinhar, limpar, lavar, que é um trabalho que as mulheres, e aí vem a questão gênero, as mulheres sempre trabalharam fazendo tudo isso, mesmo que elas fossem brancas, mesmo que elas fossem de classe média, qualquer classe. Então, e aí vem toda a questão também de gênero, como a esposa que trabalha sem ser remunerada, na desigualdade doméstica, que é um negócio bizarro, também é uma questão para a gente pensar, né? Sim. E a questão do mérito e da meritocracia é algo para se analisar, né? Porque a gente fala de mérito como se mérito fosse meritocracia e são coisas completamente distintas. A meritocracia é esse discurso racista que a gente invisibiliza, né, para conviver socialmente. Mas existem lugares... A gente apaga, né, o racismo. A gente apaga o racismo, coloca a meritocracia e tá tudo certo, né? A pessoa tá ali porque ela não se esforçou muito bem. Se ela se esforçar, ela chega lá, né? E a gente não entende que, muitas vezes, que o racismo ele é um aprendizado, né? Quando a gente está num ambiente escolar, que é uma estrutura, né? A gente falando agora do racismo institucional. Se você tem professores brancos, faxineiras negras, se você tem o segurança da escola que é negro e tem a diretora branca, então, já no ambiente escolar, você percebe que existem lugares de negros e lugares de brancos, né? Então, se a gente não muda isso com algumas ações, né, que a gente precisa trabalhar em cima dessas ações, não deixar ao Deus dará, porque isso não muda de uma hora para outra, a gente tem que problematizar e enfrentar isso, né, com políticas, enfim. A gente vai entender que a meritocracia é isso, que as pessoas estão ali porque elas não se esforçaram, né? E as oportunidades não são iguais, né? Dentro desse ambiente do trabalho. Uma pessoa que enfrenta um ônibus lotado, que mal consegue comer direito e que tem uma escolaridade ruim e que passa por vários percalços no decorrer da sua vida, não vai ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que teve todo um preparo, uma escola decente, enfim. Então, a gente naturaliza essas desigualdades e às vezes é muito fácil, né, usar o discurso da meritocracia para igualar todo mundo. E a gente não percebe que por trás desse discurso existe essa estrutura que está montada aí, que desde desse colonialismo, né, e que persiste até no nosso dia a dia e que a gente naturaliza, né? Ô, Najara, se eu puder só completar uma coisa que eu acho que é muito importante que você está falando, uma coisa é a igualdade formal, outra coisa é a igualdade substantiva. Entende? E nós temos uma sociedade, a nossa aqui, brasileira, né, que nós temos que botar o dedo na chaga. Quando ela lembrava, né, quando no final do século XIX a escravidão foi abolida, para muitos de vocês jovens aprendem na escola que por um ato generoso de uma princesa branca, né, a princesa Isabel, muitos negros lutaram, negros e negras, houve um quilombo espetacular dos Palmares no Brasil, entre tantos outros, né, que quando os negros se refugiavam, eles foram criar o seu modo de vida, livre, autônomo, independente, e foram trucidados por forças militares que não querem a liberdade, muito menos dos pobres, dos negros, dos indígenas, né? O que aconteceu? Houve a abolição da escravidão. O que fizeram os nossos primeiros industriais? Foram buscar imigrantes alemães, espanhóis, portugueses, italianos, né, da qual muitos de nós aqui somos descendentes, para excluir o negro. E o negro ficou escondido na casa grande. Por isso, o trabalho da empregada doméstica, onde predomina, nas trabalhadoras domésticas, é francamente majoritária, explosivamente majoritária, a presença feminina e negra, porque é o trabalho de segunda categoria. Nós temos que enfrentar isso. E isso não se enfrenta com igualdade formal.
Ah, todos têm direito, mas aqui o que temos? Eu entro nas universidades que nós trabalhamos. Isso vem mudando nos últimos anos, um pouco, por causa da política de cotas e desta luta dos negros, dos pobres, dos indígenas, mas são os brancos que dominam. Como é que você muda isso? Com a igualdade substantiva. Não é possível entrar nas universidades e nós não temos professores ou professoras negras. Professores e professoras negros e negras. O equivalente ao indígena na América Latina. Você sabe que nesses países da América Latina que eu me referi aqui, não houve uma colonização fundada no trabalho escravo. O escravo lá era o indígena, uma forma semelhante de trabalhar. É vital. Ou nós botamos o dedo nisso, ou nós vamos reproduzir uma sociedade escravocrata, senhorial, excludente e branca. E que diz, pasmem, que não é racista. Não é racista porque pratica o racismo da primeira minuto do dia que acorda até o último minuto que vai dormir. E a partir do trabalho livre, né? E a partir do trabalho livre, livre. Entre aspas. Pratica também o racismo e o machismo e várias outras formas de preconceito por também, enfim, não, eu acho que tem um lado que é você ser sujeito do privilégio, mas outra coisa também é você viver naquilo que a Hannah Arendt chamava vazio de pensamento. Às vezes a pessoa não teve a menor chance, nem na família, nem na escola, de pensar nessas questões, sabe? Isso acho que torna tudo muito mais difícil, porque talvez as pessoas, se pudessem pensar mais, questionar mais, entender como muitas vezes elas mesmas são vítimas de um preconceito que elas mesmas fomentam, né? Nesse sentido de você não perceber, de você não ter tido como estudar, sei lá, a questão neoliberal, do capitalismo, dos jogos de poder, da formação histórica do povo brasileiro e de outros povos. Então, acho que isso pega muito. A gente precisa de mais, né? Precisa estudar mais isso e aí a nossa tarefa, a tarefa dos meios de comunicação de massa, inclusive, que em geral estão na contramão dessa tarefa, que é a tarefa de ajudar as pessoas a se conectarem com as questões que tocam as suas vidas, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o neocapitalismo e quais outras alternativas nós teríamos para esse modelo que nós sabemos que é destrutivo e realmente traz na sua gênese a exploração do trabalhador desde a época da escravidão. O neocapitalismo, ele é um sistema, como você lembrou, muito destrutivo, porque ele é pensado na desregulamentação dos países, de modo que os capitais financeiros circulem, as populações trabalhadoras mundiais não podem circular, o público deve ser privatizado, o quê? Tudo. Só não deve ser privatizado aquilo que não é lucrativo. E quando não é lucrativo e deve ser privatizado, e não pode ser privatizado e, portanto, é público, deve ser gerenciado por lógicas privadas. Porque nós temos hospitais públicos que seguem lógicas privadas. Isso acaba trazendo uma série de consequências societais muito profundas. Hoje nós estamos vivendo no Brasil a destruição do SUS. Para mostrar uma coisa que foi muito importante no Brasil e que hoje está sendo assim. Bom, é claro, Expedito, que o mundo hoje é uma economia, tá certo? É um sistema global. Então, eu falar no neoliberalismo na Suécia, nos países escandinavos, nos Estados Unidos, na Europa do Sul, na América Latina e na África, você tem um complexo que é desigual nesse processo, né? Mas, evidentemente, que ao mesmo tempo em que você tem, por exemplo, mais devastação no sul do mundo, por exemplo, as indústrias consideradas sujas, que poluem, que destroçam, para onde devem ir? Para as periferias, para os nossos países. Eu dei aula uma vez na Universidade da Patagônia, né? Na cidade de Puerto Madryn, que era lindo, era assim, a coisa era em frente à praia, a universidade. Só que naquele canto lá, onde tem aquele prédio lá embaixo, era um negócio de alumínio que entrava para o mar, assim, parecia uma nave extraterrestre, vista a 10 quilômetros. Pedi, me levem lá. Quando eu cheguei lá, era uma indústria de alumínio. As indústrias sujas estão aqui e nós não podemos aceitar. Então nós temos que pensar um outro modo de vida. Alguém pode falar, bom, mas os experimentos do século XIX foram derrotados, do século XX também. Sim, quantos séculos o capitalismo levou para se introduzir? Não foi nem na Revolução de Aviso, em 1383, se a minha memória aqui não está falhando, não foi nem em Veneza dos séculos XV e XVI. O capitalismo só se tornou dominante quando ele atacou o coração vital do sistema feudal. A França e a Inglaterra. Nós temos que pensar no século XXI como é que nós podemos atacar o sistema vital desta lógica destrutiva. Porque nós temos que pensar na humanidade. E o desafio nosso é a humanidade, né?
mas ela é capaz de buscar coletivamente as suas saídas. Assim, pelo menos, eu penso. Fica essa pista para você pensar. Eu acredito, eu estudo ações afirmativas, sobretudo no campo do trabalho, mas eu também entendo que ações afirmativas são reformas que você faz dentro da estrutura capitalista, né? Eu acho que a mudança ela vem a partir de uma mudança estrutural e aí a gente precisaria, né, incorporar outras questões para pensar nesse tipo de mudança. Mas a gente tem, inclusive dentro da nossa própria Constituição, direitos sociais que devem ser abrangidos e a gente sempre tem que estar lembrando os nossos governantes e incorporando essa questão da cidadania, de trazer essas questões, né? Tanto dos direitos sociais quanto dos direitos de populações que são marginalizadas. E aí seriam ações específicas, que seriam ações afirmativas para você incorporar socialmente grupos que são historicamente, sistematicamente desfavorecidos. E aí são duas questões para a gente pontuar, para incorporar e trazer um pouco de dignidade dentro do âmbito do trabalho. Vocês já pararam para pensar que hoje em dia há muitas máquinas trabalhando no lugar de pessoas? Cada caixa eletrônico de um banco, ali poderia ter uma ou mais pessoas trabalhando. Se as pessoas trabalhassem no lugar das máquinas, nós teríamos uma chance de distribuir melhor a renda e de fazer diminuir, portanto, a desigualdade que constrói um inferno nas nossas vidas, né? Instaura a nossa vida como um lugar infernal quando não tem trabalho. Bom, mas aí, e essa é uma baita questão hoje, se vocês forem estudar, desde os livros do Ricardo Antunes, até forem pegarem a pesquisa sobre as mulheres negras, enfim, qualquer tipo de trabalho que a gente vá abordar hoje em dia, a gente vai encontrar também o tema drástico do desemprego. E o desemprego também transformado num estranho lugar para se habitar num mundo em que o trabalho se tornou problemático. E essa falta de trabalho vem também do acesso, ou melhor, do atravessamento, vamos colocar assim, das tecnologias nas nossas vidas, né? A pergunta que fica por trás disso é uma pergunta quase metafísica. Que mundo que a gente quer construir, né? Enfim, mas aí tem um tipo de trabalho que está me tocando muito, que imagino que vocês também estejam invocados com ele, que é o que a gente pode chamar de trabalho digital. E aqui, acho que é um momento para a gente discutir isso. É esse trabalho que você faz, por exemplo, para as redes sociais, de graça. As pessoas construíram as redes sociais e não ganharam nada com isso. Gastaram seu tempo, muitas vezes seu dinheiro, sua paciência, sua saúde mental, porque esse tipo de trabalho vicia. Você se tornou um workaholic das redes sociais e você não foi remunerado por isso. E quando a sua vida estiver... Porque existem vidas que são também destruídas por isso. E aí você fica, enfim, a ver navios, porque não existem direitos assegurados no mundo do trabalho digital. Existe o trabalho digital, então, né? Não é errado usar essa expressão. E esse trabalho digital pode ser também um trabalho escravo, né? No início dos anos 70, houve uma transformação no capitalismo muito profunda, que fundamentalmente, que isso é um tema longo, né? Fundamentalmente introduz, tá certo, o mundo do computador na produção. Só para vocês entenderem, no início do século passado, o elevador, criar um elevador e criar um prédio de 30 andares, revolucionou, entre aspas, o mundo empresarial. Porque você não precisa ter mais uma casa aqui para recursos humanos, outra para contabilidade, você pôs num prédio tudo. Muito bem, o computador para as empresas foi uma transformação muito mais profunda do que essa do elevador. Só para vocês entenderem, uma das primeiras empresas que se utilizou do trabalho digital foi a Benetton, italiana. Ao invés de ter uma grande planta produtiva, onde todos os trabalhadores e trabalhadoras trabalhavam, mas esses trabalhadores também fazem greve e se juntam porque estão em grupo, esparrama tudo, separado, um num país, outro no outro, outro no outro, outro no outro, os salários os mais baixos, o padrão é único e num comando digital você tem o controle do sistema produtivo. E a partir de um dado momento, com o desenvolvimento do computador, isto aqui, tá certo, entrou nas nossas vidas.
entrou para o bem e entrou para o mal. Porque nós dependemos disso, isso ajuda brutalmente a nossa vida, mas quem sabe me responder aqui? Eu estou usando esse celular aqui, tá certo? Qual é o primeiro trabalho que é preciso para que essa aqui seja produzido? Primeiro trabalho, sem o qual isso aqui não existe. É a extração de mina, do minério. É entrar no buraco, lá no fundo. Eu já entrei como sociólogo do trabalho numa mina. Eu entrei, olhei, entendi e falei, quero ir embora. Porque a primeira coisa que eu pensei, se isso aqui cai, entende? Isso aqui cai, e que vai sobrar quem está lá embaixo? Eu saí correndo. Quem entra? Aonde que estão as minas que produzem o minério para este negócio bacana que nós temos? Está na China, está na África do Sul, está na América Latina, estão nos países pobres. Então, primeira coisa, não há trabalho digital sem trabalho manual. É um fetiche. Segundo, vocês conseguem trabalhar com isso aqui sem digitar? Não, então vocês têm que usar o trabalho manual. Ah, mas o meu já consigo falar, mas você tem que falar. Então é muito complexo, mas o problema é que este mundo, digamos, técnico-informacional digital, quanto mais ele entra nos bancos, nas escolas, nas empresas, no judiciário, nos hospitais, tá certo? Nas fábricas automotivas, mais ele se transforma. Hoje se debate na Europa e no Brasil a indústria 4.0. Tudo na indústria no sentido amplo, vai ser como nas nossas casas, informatizado. Bom, e quem vai trabalhar? Porque a pergunta que eu faço é o seguinte, muito bem, maravilha, fábricas limpas, bonitas e tal. E quem trabalha lá? Vocês sabem que esse ano de 2017 em São Paulo, desde 2017, não pode mais ter trabalhador rural cortando cana. São as como é que chama? As máquinas colhedeiras que têm que fazer isso. Nós diríamos, isso é maravilha, porque é um trabalho brutal. Só que esses trabalhadores e trabalhadoras, em alguns casos meninas, crianças que trabalhavam, voltaram para o Nordeste e estão morrendo de fome, porque a sociedade joga na técnica, joga no informático, joga no digital, e você tem 5 homens no Brasil, tem a riqueza de o que 100 milhões de pessoas produzem. Nós queremos uma sociedade digital, onde 1, 2, 3, 5% da população, 1, 2, 3, 4, 5% detém a riqueza global, ou nós queremos um mundo digital para que nós possamos trabalhar 4 horas por dia, 3 dias por semana? Né? Os ingleses diriam, that is the question. Esta é a questão. Que sociedade nós queremos? E o mundo digital hoje gera, para terminar essa ideia que é vital, intermitente. Você vai e vai ficar esperando o trabalho. Tem trabalho, eu chamo você no celular, você vai e faz. Trabalhadora do care, dos cuidados, médica, jornalista, eletricista, motorista. Não tem trabalho, você fica esperando. O Uber, né? Querem mais. Uber, Cabify e assemelhados, 99, né? Ele entra com o carro, ele ou ela. Carro, equipamento, a sua alimentação, a limpeza do carro, o seguro dele, o seguro do carro, a balinha e a água que tem no carro e um aplicativo, que é uma grande corporação global, leva de 20% a 25% de um trabalho que praticamente não tem custo nessa esfera. Há algo de estranho no reino da Dinamarca. Aí entende? você começa a pensar nessa sociedade organizada desse jeito e fica com aquela dúvida, por que será que tem tanto morador de rua, tem tanta gente que está indo morar na rua porque não tem mais como pagar nada, porque não tem emprego, não tem salário, não tem por onde se resolver. E não tem direito. E tem o fetiche, não tem direito algum, né? Os direitos estão sendo aniquilados. É interessante isso, né? Quando o sujeito também começa a acreditar que ele é o empresário de si mesmo, o Foucault que falava disso, né? Então, tem o fetiche também do, não, agora eu sou dono do meu tempo, agora eu posso ir e vir e fazer o que eu quiser. Pode até ter casos muito legais em que realmente isso aconteça, mas certamente não é no caso do trabalho precarizado, né? Exato, e nunca se abriu tantas empresas como tem acontecido agora, né? Que as pessoas estão desempregadas e elas precisam se virar de alguma forma. Isso até é muito discutido nesse empreendedorismo social, de que não é empreendedor, né? Você está se virando, você tem que se virar, né? Você tem que pagar suas contas e aí vai de vender alguma coisa para as pessoas que você conhece, abrir uma pequena empresa e descobrir algum ramo onde você possa se adequar, já que o emprego formal já não está te comportando. O que você acha que vai acabar acontecendo assim? Você acha que dá para a gente lançar algum sinal de esperança em relação a esse mundo do trabalho? Eu acho que é muito complexo, sobretudo nos momentos de crise do capitalismo, e é algo que a gente tem vivido mundialmente, as coisas tendem a piorar cada vez mais, né? E eu não vejo muita saída.
E, sobretudo, quando a gente vai analisar pequenos grupos minoritários, que no Brasil não são minoritários, mas compõem a minoria política e social, então... São minorias políticas, embora sejam maiorias populacionais, né? Exato. Essa contradição é pesada também, né? Exato. É muito mais pesado esse tipo de crise para esses grupos. A humanidade não começou com o capitalismo. O capitalismo tem 2 séculos e meio. 1750 para cá, 2 séculos e meio, quase 3, não chegou 3 séculos. A humanidade tem muito mais do que isso. Vocês podem imaginar que a humanidade vai suportar tanta destruição passivamente? Se nós estivéssemos fazendo esse programa aqui em 2011, eu diria, tem rebelião no mundo inteiro. O Oriente Médio está fervendo, o Wall Street nos Estados Unidos, indignados na Espanha, a Grécia fervendo, a Inglaterra com a rebelião de Toxteth, de Brixton e Tottenham, dos negros, dos imigrantes. Né? Vocês imaginam que os imigrantes que perambulam o mundo hoje, desesperados, vão deixar o mundo cair em cima deles? Quando eles não tiverem mais nenhuma perspectiva, nós vamos adentrar num período de muita confrontação, muito embate, e nós temos que estar desafiados, vocês jovens, porque nós já estamos, né, um pouquinho mais para lá do que vocês, esse é um desafio de vocês. Que mundo vocês querem viver? Uma vez meu filho perguntou para mim, pai, como é que eu faço para sobreviver? Eu falei, você é fácil eu responder, rala, estuda, e quando tiver um concurso você tem que passar na frente de 10. Agora, meu caro, se você não pensar nos outros 9 que estão de fora, você vai ter que ter segurança privada na sua casa, andar de helicóptero, andar armado, porque senão você vai ser trucidado. Você tem que pensar nos 10 e não em você. Esse é o desafio e isto que para mim joga para o futuro. O futuro é uma construção coletiva. E última coisa, o último cara, o Fukuyama, que disse que o fim da história era o capitalismo, ninguém leva mais a sério ele, nem ele. O capitalismo pode ser o fim da história se uma guerra acabar com o mundo, mas a humanidade nós não sabemos como ela será. Muita coisa vai rolar na água da humanidade e esse é o otimismo que nós temos que ter, especialmente a juventude. Uhum. Você sabe que quando a gente fala capitalismo, essa é uma dessas palavras, né, que se tornaram tabu, mas é um tabu ao contrário, né? Você fala feminismo, por exemplo, e as pessoas, digo assim, uma grande parcela da população que não compreende o significado da palavra no sentido da transformação social, da crítica, da análise, muitas vezes olha para o feminismo e pensa, ó, que horror, ali vem uma feminista, temos que fugir, sei lá. Que medo, né? Que medo. Ela quer dominar o mundo. Ela né? quer dominar o mundo. Ela quer tirar o mundo da gente. Ela quer acabar com os homens e tal, né? Enfim, é engraçado isso, porque o capitalismo é uma palavra também que quando você fala, as pessoas ficam assim, muita gente fica passando mal. Eu me lembro um dia que escrevi um artigo num jornal, o artigo chamava Precisamos conversar sobre neoliberalismo. E aí as pessoas, eu recebi muitas mensagens assim, me xingando, porque eu tinha falado neoliberalismo. E assim, como se fosse proibido falar neoliberalismo. E cada vez que eu vejo esse tipo de manifestação, aí eu fico ainda mais preocupada de tentar entender o que será que vai na cabeça das pessoas para elas se sentirem tão mal com as palavras. As palavras são conceitos. Em relação aos conceitos, nós podemos ter acordo, desacordo, consenso, dissenso, outros pontos de vista, análises, críticas. Então, você bota uma palavra no mundo, a gente podia ficar fazendo uma meditação sobre a palavra coco ou sobre a palavra microfone, mas é o caso de falar desses conceitos mais abstratos. E aí entra essa história do neoliberalismo, que acho que a gente podia finalizar a nossa conversa levando para casa ou para as nossas vidas ou para o nosso dia a dia esse termo também para meditar, porque o estágio econômico-político no qual a gente está vivendo é do que a gente vem chamando de, aliás, é chamado por grupos, pessoas e até pelos próprios teóricos e agentes do neoliberalismo, de neoliberalismo. Mas se a gente vai olhar o conteúdo disso, gente, digamos que não é favorável ao simples cidadão, à pessoa qualquer que vive do seu trabalho, né? Então, primeiro, né, parabenizar por essa oportunidade da gente estar ouvindo esse debate tão importante. E vocês trataram bastante da dimensão concreta do trabalho, né? E pensando no mote que a Márcia trouxe do neoliberalismo, que vai desmontar não só a dimensão material do trabalho, mas a subjetiva, inclusive a própria consciência de classe. Na opinião de vocês, o que resulta
quando hoje sequer uma mulher ou um homem, um jovem ou uma jovem, sequer se reconhece como um trabalhador ou como uma trabalhadora, a partir do momento que eles são qualificados como colaboradores, associados, PJs. Eu diria que é uma alienação completa do trabalho, né? Acho que é o tempo que a gente vive, essas denominações, elas propõem esse tipo de alienação do discurso, né? De você não acreditar que você está sendo explorado e aí, mais uma vez, criar uma ideologia de que você está fazendo parte como associado ou você tem uma empresa e está vendendo, na verdade você é um cliente do seu explorador, né? Você não é um trabalhador, então cria diminui a perspectiva de conscientização sobre a sua exploração, né? Para dar um exemplo bem concreto a partir da tua pergunta. Hoje, nessas atividades onde você contrata um táxi, que não é mais um táxi tradicional, é um Uber, é um 99, é um Cabify ou o que for, tá certo? Ou esse trabalhador ou essa trabalhadora que guia o seu carro, tá? Ele pode até não imaginar que ele é um trabalhador, mas na hora que ele adoece, ele não tem os direitos do trabalho. Na hora que ele adoece, ele não tem descanso semanal, ele não tem jornada programada. Ele pode dizer, mas é legal, eu trabalho quando eu quero, entre aspas. Mas se ele não tiver trabalho e adoece, ele perde o trabalho. Em muitos casos, nos Estados Unidos, especialmente na Inglaterra, os trabalhadores estão entrando na justiça, estão mostrando que eles são assalariados e estas são formas de mascaramento do assalariado. Você mascara, quer dizer, eu sou um assalariado que acreditei que eu sou colaborador. Outro dia eu estava num grande hipermercado em Campinas e tinha um jovem me ajudando. Aí num dado momento eu perguntei para ele, o que você faz aqui nesse hipermercado? Ele falou, sou gerente. Aí eu, 30, 40 anos de estudo, perguntei, e quantos trabalhadores e trabalhadoras você tem sob a sua gerência? Ninguém, só eu. Então ele é gerente dele próprio? Ele é um empresário de si próprio? Tem uma figura também do mesmo autor que eu lembrei antes. Ele, na verdade, é um empresário de si próprio, quando eu leio empreendedor, mas ele é um proletário de si próprio. Ele é um gerente de si. Só que a ideia de ser gerente é como se eu não fosse trabalhador. O problema é que a solidariedade pode ser mais difícil de nascer entre esses trabalhadores. Mas, por exemplo, quando aquele trabalhador da Uber percebeu que ele foi aviltado pelo CEO da Uber, documentou e mandou isso, meses depois, o que aconteceu com o CEO da Uber? Ele foi demitido, porque é assédio. E isto consolidava um conjunto de outras práticas dentro de uma empresa desse porte. Ou seja, nós ainda não sabemos as formas de organização que esses trabalhadores e trabalhadoras jovens, intermitentes do nosso tempo, vão criar. Mas não pensem que eles estão sonhando que o paraíso é eterno, porque você pensa que está no paraíso. Najara, quantos empreendedores de 20, quantos dão certo? Entende? De 100, nas empresas, das propagandas, seja empreendedor. Quantos puseram fundo de garantia lá, venderam o carro, tá certo? Venderam o que tinham e hoje estão sem nada e menos do que entraram. E isto significa que nós estamos vivendo um mundo tenso. E esse repõe o tema da solidariedade, da identidade e dos interesses coletivos, que é vital. E isto o capitalismo não consegue eliminar. Ele pode embaralhar, dificultar, fazer o possível. Eliminar não, porque não é possível. O mito de que é possível uma sociedade sem trabalho é ontologicamente sem pé nem cabeça. Enfim, é mais ou menos isso. Eu acho que é fundamental que a gente reflita muito, mas muito, sobre essa questão subjetiva do trabalho. E acho que os afetos, a gente que hoje em dia tem pensado tanto a questão da política relacionada aos afetos, os afetos que estão por debaixo da política, os afetos que estão na base também de uma sociedade democrática, de uma sociedade autoritária. A gente precisa pensar nos afetos da economia, pensar na avareza que está em jogo na economia, na inveja que está no campo da economia, nessa relação com o sadomasoquismo, o desprazer, o sadismo. E tem um afeto que eu acho que é muito importante na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que envolve também a questão racial e a questão de gênero, a questão transgênera no trabalho, que é a vergonha, gente. No mundo da hegemonia branca, quem não é branco e heterossexual e capitalista, ele se sente mal, ele se sente envergonhado. Aí você para pensar, se o sujeito não pode ser branco, porque ele não vai ser reconhecido como tal, se ele não pode ser
heterossexual também, porque não faz sentido, de repente ele consegue se associar aos outros, aqueles que estão podendo alguma coisa, dizendo que ele é capitalista. E às vezes por isso você é negra, mulher, negro, trabalhador, exploradíssimo e está lá pagando, além de tudo, simbolicamente para um sistema que só faz mal a você, dizendo: eu sou capitalista, o neoliberalismo tá de boas. É triste de ver que o mecanismo é esse, É uma forma de se integrar gente. socialmente também, né? Sim, você se Você integra. tá nesse mundo que Claro. é isso, e você precisa fazer parte de alguma forma. Você já é excluído de todas as formas, você precisa criar uma associação. E esse é o caminho. Um lugar ao sol. Obrigada, Najara. Obrigada, Ricardo. Obrigada aos pássaros E nos trouxeram um pouco de encanto, né? que atravessaram agora esse papo cheio de grandes questões em torno dessa dimensão que precisa ser melhor conhecida, que é a dimensão do trabalho. A gente precisa olhar para isso com mais cuidado, e porque disso depende, inclusive, o sentido da nossa vida. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui também, obrigada pelas perguntas, pela atenção. Obrigada a galera que trabalhou aí, foi muito legal. Obrigada.